Você sabe quando você deve interferir quando seu filho está fazendo alguma atividade ou quando ele está brincando? É complicado, né? Mediação é o tema que nós escolhemos para hoje, Elô. Que tema esse, né? Bem-vinda novamente. Obrigada. Então ajuda a gente a entender quando que a gente fala, quando que a gente deixa eles livres, porque é aquilo que a gente já vem falando, né? 8 e 80, estar naquela linhazinha ali do meio termo é difícil, né? Sim, e é uma linhazinha, Mari, que na verdade às vezes eu vejo que ela vai muito para a linha de não interferir, entendeu? Ela vai muito mais para o lado, ela não fica bem no centro, assim. Então, porque a gente tem que ter esse hábito de permitir que as crianças resolvam as coisas, né? E a gente respeitar essa possibilidade delas e acreditar, assim, confiar mesmo que elas dão conta. Então, assim, muitas situações de conflito, se a gente parar ao lado e observar, por exemplo, uma criança e outra discutindo sobre algum brinquedo que as duas querem em comum, né? E se a gente conseguir ter aquele olhar atento, muitas vezes a gente percebe que eu não preciso estar interferindo, porque os dois vão conseguir encontrar uma solução conversando. E se eles não conseguem encontrar, a gente vai precisar mediar. E essa mediação não seria assim, parem de brigar, porque isso às vezes não é nem o clima deles, eles nem estão assim, né? A gente cria uma situação. De fora a gente olha que ele é briga, mas para eles não. Para eles não, eles estão realmente ali discutindo com as armas que eles têm, né? Com aquilo que eles têm de repertório de como resolver um conflito. Então, enfim, então às vezes é preciso só observar e quando a gente percebe que tem uma situação acontecendo, acho que a chave seria perguntar. Sabe? É perguntar para eles como que vocês podem resolver isso. Porque daí eles vão ter que... e aí eu vou ter que criar... Eles vão ter que criar essa resposta, né? E às vezes um cede. E às vezes o outro cede. E depende do quanto o meu desejo, né? No desejo da criança, de quanto que ela desejava aquilo, ela estava fazendo para medir força. Então, às vezes percebe que para ter a presença daquele amigo, ela também vai precisar ceder um pouco. E isso é aprendizado, né? Então, a perguntar para a criança, eu acho que é um grande segredo na mediação, quando é um conflito assim. E aí a gente levantou, eu falando aqui me veio, a gente tem que ser o exemplo, né? Porque o repertório de como resolver é a gente que dá. Né? Como que eu resolvo um conflito? Se ele só vem em casa, a gente batendo boca, puxando a panela do marido, não, eu que vou cozinhar, não, eu que vou cozinhar. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o brinquedo. Sim, exatamente. Então é esse exemplo que eles aprendem muito, né, observando. O cérebro da criança está voltado mesmo para a observação, para absorver aquela forma de ver, o modelo que ele tem, o modelo familiar e o modelo da escola. Então a gente tem que oferecer esse repertório positivo, né? E aí, é claro, quando a gente pode estar fazendo isso, a criança vai criando condição. E uma outra coisa que eu acho bem legal a gente falar é o quanto a gente precisa narrar, às vezes, para a criança aquilo que está acontecendo. Porque ela está na situação, ela não entende, às vezes não criou consciência do que está acontecendo. Então, ela está chateada porque, enfim, caiu uma bolinha e ela perdeu a bolinha, ela começa a chorar. E às vezes só quando a gente narra aquilo, você está chateada porque caiu, e aí a criança entendeu, é isso que está acontecendo. E às vezes ela percebe, não preciso estar fazendo isso. Olha só, então... lá se tu grita, por que tu tá chorando? Só caiu outra bolinha no chão. A criança fica em desespero. Em desespero. Piora a situação. Exatamente. E muitas vezes, eu entendo bem isso por ser mãe, né? A gente tá fazendo uma outra atividade e percebe a criança desconfortável ali, tá gritando, tá chamando, e a gente chega querendo resolver, né? E aí a forma como a gente chega não é questionando o que está acontecendo, perguntando, tentando entender. A gente chega já... E aí acontecem essas situações, por que tu tá reclamando por causa disso, né? E o que acontece no cérebro da criança, né? Hoje, com a neurociência, a gente sabe que no momento de tensão, a criança tem hormônios ligados que vão tornar para que ela resolva a situação ou correndo ou então agredindo, né? Lutando. Porque isso é uma coisa que vem na nossa história, né? Como animais mesmo, a gente se defende de uma situação de medo ou a gente corre ou a gente vai encarar e lutar. E é isso, na verdade, para que aconteça isso, o cérebro da criança ele libera cortisol, né? Não é o cérebro que libera, né? Na verdade, o cortisol é produzido, é liberado no cérebro e aí ele vai estar, na verdade, tendo essa sensação e os membros da criança recebem mais sangue. Então, se a gente quer que a criança fique parada, na verdade, tudo que ela não vai conseguir é isso. Ela vai ter que fazer um esforço gigante, porque a tendência é de correr. Escuta o que eu tô te falando. Só piora, né? É a pior coisa. Grita, coloca a criança numa posição de medo,
que a criança vai responder? Sabe, algo que eu pratico muito lá em casa e que hoje eu vejo o retorno é, deixa eu te explicar. Eu uso essa frase. Ótimo. E aí, quando ela chora, eu filha, o que aconteceu? Mãe, deixa eu te explicar. Então, ela assume a postura de engolir o choro, assim, tentar se acalmar. E ela fala isso pra mim, mãe, deixa eu te explicar. Porque desde pequenininha eu falava assim pra ela, filha, deixa a mãe te explicar. Daí ela parava, prestava atenção. Então, quando acontece alguma coisa, filha, o que aconteceu? Dela, mãe, deixa eu te explicar. Então, assim, a gente vai construindo. Perfeito. Nós somos os responsáveis por eles e nós que vamos ensinar. Exatamente. Então, é necessário que a gente compreenda tudo isso que tu tá falando, essa questão hormonal. Não é porque ele tá fazendo isso, o corpo dele tá gritando pra isso, pra ele agir dessa forma. Exatamente. E eu acho que aí, são várias coisas que vão vindo pra gente pensar, mas assim, em relação à inteligência emocional, acho que isso é um assunto muito importante a gente falar para as famílias, né? A gente escolhe muito as escolas, escolhe o lugar onde o meu filho vai estar, pensando no conteúdo escolar, no quanto ele vai estar aprendendo matemática, português, né? Inglês. E aí a gente não pensa muito que existe uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver nas crianças, que é a inteligência emocional. É saber lidar em situações, né, de frustração, em situação de conflito, e até para ela aprender a se conhecer, a reconhecer os seus sentimentos, se adequar quando esse sentimento está ruim, né, ela está com raiva, como que eu faço? Saber expressar e expor, porque senão depois isso, uma coisa é quando é criança, depois na adolescência fica muito pior, porque eles não sabem lidar com as emoções, porque não foi ensinado lá na infância. É muito mais fácil de ensinar na infância. Na vida adulta também, pessoas que não sabem se expressar, pessoas que estão cheias de doenças por causa do estresse, por guardar os sentimentos. A gente foi educado, né? Não sei como é que é de cada um, lógico, mas a educação da nossa geração foi uma educação que tinha muito a agressividade, a compensação, né? A chantagem. Isso. E a gente foi educado dessa forma. Então, é uma forma que a gente aprendeu, modelo de educação que a gente teve, né? E aí a gente, acho que a nossa geração enfrentou muitas mudanças. E a gente precisa mudar também essa forma de pensar a educação, que a gente pode fazer e propiciar para as crianças uma educação mais respeitosa, né? E que vai orientar eles para a vida inteira. Então, é um dos maiores aprendizados que a gente pode oferecer, mais do que aprender inglês, né? Com certeza. Também é importante, é lógico. Lógico que sim, mas ensinar a criança como que ela vai enxergar a vida, como que ela vai se portar, como que ela lida com cada emoção. Filha, você vai sentir medo às vezes, você vai sentir raiva, você vai sentir amor. Então, explicar como que a criança, às vezes nem a gente sabe como lidar com essa sensação. Então, é difícil, eu entendo, sabe, que é difícil. É muito difícil e acho que a gente está aqui justamente fazendo movimentos muito grandes, né? De tentar questionar isso e buscar essas informações é muito importante, porque são atitudes simples, né? Como, no caso, mediar oferecendo a informação do que está acontecendo. É simples a gente estar fazendo, mas precisa estar incorporado na gente essa certeza, né, ou a convicção de que é o melhor para ele do que ser agressivo. Porque, enfim, a criança que é muito agredida, a gente sabe que o desempenho escolar, né? Então, as células que a gente faz, que a gente causa. E acaba acontecendo, então... Enfim, são muitos motivos que nos levam a refletir esse modelo e mudar. E a mediação seria sempre mais respeitosa de olhar a criança, ver o que ela precisa de verdade. E às vezes fazer escolhas, sabe, Mariana? Fazer escolhas no tipo, agora ele está fazendo uma coisa, eu gostaria que ele fosse tomar banho. Mas eu estou vendo que ele está super concentrado, então eu vou fazer a minha escolha de... Não, eu vou esperar um pouquinho, porque... Né, ter esse tempo também de observar e verificar... que se eu fizer isso, eu vou estar arrumando um problema para mim, né? E para ele também, porque, né, é uma concentração que eu quero estimular e não quero cortar. Olha só que dica, excelente. Então é bem importante a gente olhar, às vezes, para a hora do banho, quando que é a hora de pedir. Tem pessoas que eu adoro, que eu compartilho, inclusive, que acho muito legal o conteúdo que coloca na internet em relação à música, né? Para direcionar para o banho, cantar uma música. Bacana. Então tu vai com carinho, vai de uma forma divertida. E daí mesmo que ele esteja concentrado, a musiquinha vai entrando já começa a cantar. Mãe, tá na hora do banho? Então tu não fala, tá, deu, guarda tudo, vamos brincar. É muito diferente, né? Exatamente. Vai criando. E é bem isso que tu falou, que a música realmente ela vai entrando e ele vai entendendo e aí... vai realmente fechando. Tu não atrapalhou ele. Vai fechando naturalmente. Naquela brincadeira. Tu colocou ali a música, ele já sentiu a hora do banho. Isso, e a gente pode começar de longe, né? Chegando com a música, porque não precisa estar ali naquela imposição. Né? É a hora do banho.
Então vai chegando, a criança vai sentindo, ela vai bacana, entendendo. amor. E ela se sente muito mais respeitada, né? É muito e importante. ela passa a colaborar, é uma colaboração, né? Ela colabora com a hora do banho também, né? Então é um outro olhar. E com certeza é muito mais leve, Sim, né? é Muito mais verdade. fácil para os pais também. E eu acho que a gente ensina eles que eles merecem respeito da rua também, não serem submissos. Exatamente. E que eles precisam respeitar as pessoas na rua também e não pisar em ninguém. Porque é isso, se tu pisa dentro de casa ou se tu faz eles serem submissos, é o que eles vão aceitar e reproduzir na rua. Perfeito, Então tu ensina uma criança a respeitar as pessoas e também se colocar numa posição de onde ela precisa ser respeitada. Eu acho assim fundamental essa parte do desenvolvimento infantil, porque é ali que tu torna um adulto, sabe? Exatamente. A gente dá pouca importância para a educação infantil, né? E na verdade essas mediações de profissionais que estão junto com as crianças são extremamente importantes, porque são eles que vão estar orientando em cada momento, eles precisam estar conhecendo, porque acredito que a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem, né, de conteúdo, aquele embasamento que a gente teve, a nossa educação. Então, a Montessori fala isso, só te dou aquilo que passou pelo meu coração. E é assim mesmo, a gente só pode oferecer aquilo que já nos pertence também, né? Então, buscar isso é muito importante, esse conhecimento, né? Verdade, amei. Muita informação maravilhosa. Ah, que bom que a gente consegue oferecer isso um pouquinho, né? Que seja ajuda alguma coisa. Verdade, tomara que as mamães que estejam nos assistindo também tenham sentido, que tenha passado pelo coração, que nem tudo citou o exemplo. Obrigada, querida, até a próxima. Obrigada também.